A graça e a paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez pela graça de Deus. Tempos difíceis é que vão fazer mostrar em nós quem somos em Cristo. Amados, fiquem tranquilos, mesmo que nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu tenho certeza que o que vai ser revelado nos dias de hoje são os verdadeiros, aqueles que estão no Senhor. Muitas vezes a gente sempre se questiona, o que eu sou na presença do Senhor? Será que eu realmente tenho sido um bom filho de Deus? Amados, eu tenho a certeza e posso te dizer, sim, muitas coisas maravilhosas de transformação Deus já está fazendo dentro de nós, porque você abriu o seu coração para Ele. Não temas, você já se colocou nele e você tem andado e buscado fazer a vontade do Senhor. Então, com certeza, você vai dar sempre fruto, os frutos dignos de justiça, é isso que nós acreditamos. E também será revelado nesses tempos aqueles que estão muito distantes do Senhor, que pensam muitas vezes estarem fortes, fazendo a vontade de Deus, mas estão longe. Então eu posso dizer que esse tempo também não é de todo ruim. Por quê? Porque se a gente reconhecer que falhamos, nós temos que nos fortalecer em Deus, vamos buscar então mais, vamos olhar mais para Jesus. Hoje nós falaremos de Jesus, vamos falar de Jesus neste momento, né? Então eu quero convidar você a estar comigo até o fim, e no final, amados, estaremos fazendo a ceia do Senhor. Se você tiver aí o seu suco e seu pão, nós tomaremos a ceia juntos, amém? Vamos até o fim, vamos ver, amados, o que Deus tem para nós. Eu estou, que nem você, morrendo de saudades dos irmãos, da igreja de portas abertas, de estarmos andando com liberdade, mas agora não é o tempo, não está sendo possível isso. E nós temos que fazer o nosso melhor nesse tempo. Então vamos estar juntos. Eu procurei ao Senhor, amados, eu falo isso sempre, eu estou falando isso para você. E eu não quero vir aqui e trazer algo de mim. É claro que vai ter algo de mim, isso é óbvio, nós somos pessoas e interagimos, mas eu quero que o cerne desta ministração, aquilo que vai falar mais profundamente ao seu coração, venha de Deus. E Deus falou comigo. Deus falou através da palavra, agora pela manhã, né? Pela manhã Deus falou comigo. Então eu quero que você entenda que eu tenho a convicção e a certeza no meu coração e desejo que Deus que vai ministrar o seu coração através dessa palavra, porque Ele indicou essa palavra. Amém? Então vamos estar juntos, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho, Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 19. Já mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos discorrer esse texto, amados, do capítulo 8 de João. Não vamos falar de tudo, porque seria de muitas horas, né? Vamos discorrer alguns pedaços do Evangelho aqui de João, no capítulo 8, o que estava acontecendo nesse momento. Isso tudo vai ser para o seu crescimento, para o nosso crescimento e para que nós possamos nos posicionar nos dias de hoje. Amém? Vamos juntos? Vamos com o Senhor, com o nosso amado, com o Senhor Jesus. Semana passada foi a Páscoa, fizemos o nosso melhor, estamos aí batalhando para sempre fazer o nosso melhor. Então vamos ler a palavra e vamos tentar entender esse momento ímpar desta conversa com Jesus e aqueles homens religiosos. Lá no Evangelho, então, de João, capítulo 8, versículo 19, diz: Então lhe perguntaram, se vão questionar Jesus, né? Nós somos assim, né, amados? Quantas vezes nós questionamos a Ele, queremos saber mais, queremos
questionar para alcançar confiança nas coisas de Deus, principalmente quando ela é anunciada pela boca de um profeta, de um homem. Será que esse profeta realmente sabe o que está falando? Será que essas palavras contêm a verdade? Amados, eu quero dizer para você, o profeta pode errar, mas a palavra de Deus não erra. Então vamos na palavra. A palavra então diz, né, que questionaram Jesus: onde está o seu pai? Onde está seu pai, homem? Homem, Jesus, homem, onde está seu pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim. Jesus já está dizendo, vocês estão olhando para esse Jesus encarnado, mas não é bem isso que vocês têm que ver, porque eu não comecei a existir a partir do corpo de Jesus Cristo. Do corpo de Jesus, Cristo não, Jesus. Ele já era antes, então ele vai tentar passar o espiritual para esses homens, é o que ele está tentando aqui fazer, e nós também precisamos entender, onde está seu pai? Aí ele diz, vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Amados, você sabe melhor do que esses que questionaram Jesus lá no passado. A Bíblia toda, do começo ao fim, ela só tem uma mensagem: Jesus Cristo. Ela fala de Jesus do começo ao fim. Então aqueles que que entendiam a Torá, as escrituras daquela época, era para conhecer Jesus, mas Jesus está dizendo, vocês não me conhecem. Está escrito sobre mim na palavra que vocês tanto leem e vocês não me conhecem. Então agora Jesus ele vai passar a se revelar a esses homens quem verdadeiramente ele é. E você também nós precisamos saber quem Jesus é para podermos confiar. Como é que eu posso confiar naquele que está falando? Há muitas vezes coisas que vão confrontar a minha forma de viver, a minha forma de agir. Como é que eu vou confiar nesse homem que está falando para mudar minhas atitudes se eu não o conheço? Se eu não tenho certeza se aquilo é verdadeiro ou não? Então Jesus vai se revelar. Ele fala lá no versículo 23, mas ele continuou: vocês são daqui da terra, daqui de baixo. Eu sou lá de cima. Ele já está dizendo, essa pessoa que você está vendo aqui, ela já existia antes de vocês estar vendo eu aqui. Jesus, ele sempre existiu. E agora ele está tentando ensinar isso para aqueles homens, porque eles estavam olhando, quem é seu pai? Já queriam saber, ou até sabiam que era o pai terreno dele, o pai José, mas não, Jesus está dizendo, eu sou lá de cima, eu tenho outro pai, o pai, o Deus vivo. Então ele diz, vocês são daqui, eu sou de lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Agora Jesus, ele vem falar para nós, amados, que quem não conhece a ele morre nos pecados. E ele diz, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Aqui ele está dando o desfecho da pergunta. Quem é seu pai? Quem é você? Amados, quando Jesus, você ocidental, nós ocidentais, nós não entendemos isso. Quem entende isso aqui é os orientais, os descendentes de Abraão. Eles conhecem muito bem o que está acontecendo aqui. E eu quero te trazer isso. Muitos já sabem, mas outros, amados, eu quero que você saiba que eu estou pregando para pessoas, eu estou ministrando uma palavra para pessoas que têm conhecimento, eu estou ministrando para pessoas
que são novos convertidos. Estou pregando para pessoas que estão andando neste caminho com Jesus há pouco tempo. Então eu preciso esclarecer. A palavra ela tem que englobar todos nós. Então vamos juntos, perseverando na palavra. Jesus, ele se apresenta como eu sou. Então vamos entender o que vai passar na cabeça daqueles homens que estão ouvindo o que Jesus está querendo passar para eles. Continua com a sua Bíblia marcada aí em João 8, mas nós vamos lá para Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. E a palavra de Deus diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, o povo que estava cativo no Egito, e que Deus iria libertá-los, Deus iria libertá-los da escravidão, e eles perguntarem, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Do Senhor, né? Dos seus antepassados. Qual é o nome do Deus do Abraão? Qual é o nome do Deus de Jacó, Isaac e Jacó? Qual é o nome? E ele diz, que lhes direi? Eu preciso de uma resposta. Você vê que hoje a conversa está falando sobre confiança e vai falar sobre obras, né? E ele diz assim, disse Deus a Moisés, a resposta de Deus. O que você vai falar, Moisés? Qual o nome? O meu nome, Moisés. Eu sou o que sou. Olha qual o nome que Deus fala para Moisés apresentá-lo. E Deus vai falando assim, eu sou o que sou, Moisés. Deus, ele é a plenitude. Ele diz, é isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Então, Moisés, quando ele vai ao povo, que ele vai ser usado como líder, como o guia para libertá-los da escravidão, ele se apresenta como o eu sou, me enviou. O Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó, o eu sou, me enviou. Então, amados, voltando em João, quando Jesus se apresenta como eu sou, você imagina o que estava acontecendo naquele momento. Aqueles homens passam a ouvir da boca de Jesus aquilo que eles não falavam. Eu sou. Porque isso para eles era sagrado, o nome de Deus, o eu sou. E Jesus apresenta como o eu sou. Ele se apresenta como Deus, como Filho de Deus, como representante de Deus, como enviado de Deus, não um simples homem mortal, mas aquele que já existia antes que tudo existisse. E agora ele veio representar o seu Pai como filho aqui na terra. Ele queria estabelecer uma forma de confiança. E nós vamos ir vendo isso, amados, porque a palavra continua no versículo 25 de João 8. Quem é você? Perguntaram eles. Não estão entendendo. Como que você se titula eu sou? Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Respondeu Jesus. Jesus aqui já ficou um pouco, né? Peraí, vocês estão me perguntando, não querem crer que eu existo antes de vocês, que eu existo lá com meu Pai? Eu sou. E aí, Jesus fala, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou, o eu sou, merece confiança, e digo ao mundo aquilo que ouvi dele. Aqui começa, amados, a nossa conversa. Jesus diz que Deus é digno de confiança. O Pai, o nosso Deus, o Deus único, que não há outro Deus além desse Deus, o único Senhor, o único Criador de todas as coisas, enviou Jesus para nos ensinar o que é a verdade. Enviou o seu Filho para nos mostrar o caminho para a salvação. Enviou Jesus para nos guiar, sair da escravidão para uma vida em liberdade. Esse é Jesus, o Filho de Deus que sempre existiu.
Ele passa a existir em forma de homem como Jesus, mas Cristo sempre existiu, o ungido, o Filho de Deus. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. O nosso maior problema, amados, é essa falta de entendimento, é a falta de confiança, é a falta de aceitação. Isso mesmo dentro do nosso meio evangélico, meio cristão. Muitas vezes a gente gosta daquilo que Deus fala, então a gente vai fazer. Muitas vezes a gente não gosta tanto, então a gente põe mil obstáculos, dizendo: eu não tenho essa fé, eu não tenho essa capacidade, isso aí é difícil demais para mim. Queridos, nós precisamos entender que isso nos separa do amor de Deus e isso nos faz sofrer sobre a terra, porque enquanto nós não formos e pertencemos ao eu sou, confiarmos no eu sou, nós estaremos cativos. E se nós estivermos cativos, haverá dor, haverá pranto e haverá sempre dificuldades para vencer, que não serão vencidas se a gente não mudar. Aí Jesus diz lá no versículo 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Sabe, amados, Jesus está dizendo, eu não vejo só aquele momento da crucificação, eu vejo como agora. Depois, há 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado, 2000 anos atrás, e hoje a gente vê com mais clareza a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras, e sabemos que Jesus Cristo, depois veio o Espírito Santo em Pentecostes, depois houve milhares e milhares de conversão, mas naquele dia que Jesus foi crucificado, houve trevas, houve terremoto, houve ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo, né, que criam em Cristo, que já estavam mortos ali naquela cidade, ressuscitaram e voltaram à vida, depois morreram novamente, estão aguardando a ressurreição. Mas foi um grande sinal, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Jesus disse, naquele dia saberão de que parte que eu venho. Amados, nós não precisamos disso, né? Muitos de nós já passamos por isso, outros estão precisando, por isso a palavra está sendo falada. Nós precisamos confiar em Deus e crer para podermos receber essa liberdade, essa libertação que só Jesus pode nos oferecer e nos dar o perdão dos nossos pecados. E ele diz que lá no versículo 29, aqui também fala com você, fala comigo. Lá no versículo 29, ele diz aqui, o Pai nunca me abandonou. Ele diz, ele nunca me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Amados, aqui tem uma revelação fantástica, maravilhosa para mim, para você, você que anda assustado com esses dias, com medo desses dias, que está aterrorizado, está ficando doente emocionalmente. Eu digo para você, presta atenção nesse versículo, pois sempre faço o que lhe agrada. Amados, para começar, só se faz algo para Deus se confiarmos em Deus. Se nós confiarmos em Deus, faremos a sua vontade. E se fizermos a sua vontade, nós agradaremos a Deus. Então ele está dizendo que ele nunca nos deixará sozinhos. Você que está com medo de viver esse momento, você que está com medo do futuro, esquece essa bobagem. Deus nunca te deixará sozinho. Quem deve ter receio? Quem não está fazendo a vontade dele. Se você não estiver fazendo a vontade dele, você está por conta própria. É como um navio que está à deriva no mar, onde as correntes marítimas empurrarem, o navio vai. Aonde o vento empurrar com mais força, o navio vai. Ele não sabe o seu destino, mas aqueles que agradam ao Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo a sua palavra, esse nunca estará sem Deus. Deus está com você nesta hora e sempre estará com você. Essa é a sua certeza e você não pode abrir mão desta certeza, porque Ele não te deixa sozinho. Jesus veio mostrar como Deus age e a vontade dele. Ele está dizendo, quem agrada a Deus nunca está sozinho.
nunca estará Amém. sozinho. Amém. Nós devemos entender isso, amados. Isso aqui é uma revelação tremenda. E ele continua. Aleluia. Depois que ele falou isso, muitos creram nele. Aleluia. Por quê? Sabe? Por que será que creram, amados? Jesus está dizendo isso e algumas pessoas começaram a fazer comparação. Puxa vida, eu ando dentro da vontade de Deus. Quando meu filho estava doente, Deus curou, eu roguei, ele curou. Quando eu estava passando por um desemprego, eu orei e Deus abriu uma porta de emprego. Quando eu estava com meu casamento meio abalado, eu orei e Deus veio e sarou meu casamento. Olha, porque alguns creram, quando Jesus falou aquela verdade, ela libertou, e eles falaram, não, é isso mesmo, esse homem aí, esse Jesus que está falando que é filho de Deus, ele está falando a verdade, porque Deus nunca me abandonou, em tempos difíceis ele estava lá, e aí a palavra se comprovou e eles creram. Amados, isso é muito forte. Isso vem diretamente de Deus para a tua vida. E aí Jesus lá no versículo 31 vai dizer o quê? Disse Jesus aos judeus que haviam crido. Creram naquela confirmação que Jesus estava dando. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se você permanecer na palavra, certamente você será meu. Amados, é isso que Jesus está dizendo. Jesus veio nos comprar, porque nós éramos escravos do diabo, do inimigo das nossas almas, e Jesus veio pagar preço com seu sangue, com a sua morte. Ele te tirou das mãos do inimigo e te transportou para o reino de Deus. É isso que ele está falando. Então fica firme na palavra. Não se deixe enredar pela mentira. Não se deixe enredar porque a mentira te escraviza. A mentira te escraviza. A mentira te escraviza. Agora vem o versículo célebre que muitos usam como jargão e não sabem a profundidade desse versículo, não entendem o que ele está expressando. Lá em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, amados, o que você tem que compreender aqui? Jesus é a verdade. Se você conhecer Jesus, você vai conhecer o Pai. E se você conhecer Jesus e o Pai, que são um, você é libertado de toda mentira. Toda mentira que te leva a uma forma de escravidão. Toda mentira que fala e promete que você vai ser bem-sucedido, bem feliz, bem tudo, que tudo vai ser bom para você, a mentira fala isso, mas ela te escraviza e quando você vê, muitas vezes você não consegue se soltar dela. Por isso nós precisamos de Jesus que veio nos libertar. E ele continua. Eu quero te mostrar do que Jesus veio nos libertar. Faça esse questionamento do que Jesus veio nos libertar. Veio nos dar salvação, pastor, veio nos dar salvação, mas libertar do quê? Eu quero ser rápido, amados, porque senão a gente perde muito tempo. Não acho que perde, né? A gente só ganha. Mas olha o que fala lá em Gálatas 5,19. Muitos já sabem o que vai ser falado aqui. As obras da carne. Então lá em Gálatas 5,19, continua em João 8. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, amados, o mundo está debaixo da imoralidade sexual. O mundo hoje que você vive. Mentira! Está debaixo da mentira. Acha que na imoralidade sexual há alegria, há felicidade, há algo de paz. Mas não tem. Na libertinagem, na idolatria, na feitiçaria, ódio. Olha o mundo como está destilando ódio nos dias de hoje. Tudo um sendo colocado contra o outro. Discórdia, ciúmes. Amados,
para e pensa, tem isso dentro da sua casa? Tem isso dentro da sua vida? Se você aí na sua mente falar, sim, tem algumas coisas disso aí. Você precisa da verdade. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Precisamos ser libertados desta escravidão, dessas obras que fazem a gente ir para o inferno. Olha lá. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, separações, né? Inveja, embriaguez, pode-se colocar aqui também outras coisas, né? Não só a bebida alcoólica, hoje a gente tem tantas formas de entorpecimento, né? Orgias e coisas semelhantes. E coisas semelhantes, amados, é uma vasta lista de obras da carne. Aí Jesus diz, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqui é na carta de Gálatas, né? Mas a palavra é de Jesus, tá, amados? Que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Amados, isso aqui é um fato. Quando Jesus está dizendo que nós precisamos ser libertados, que só quem conhece a Ele vai ser libertado, Ele está falando dessas obras. A obra da mentira que te leva a inveja, a cobiça, a roubalheira, a orgias sexuais, a adultérios, a imoralidade sexual. Então Satanás, ele põe a liberdade para as pessoas como se fosse algo tremendo. Não, essa é libertinagem, isso não é liberdade, isso é libertinagem, isso te leva a não entrar no reino de Deus. E voltando a João 8, já que nós entendemos do que Jesus veio nos libertar, ele continua dizendo, olha que interessante, né? E pessoas que se vangloriavam da sua religião. Religião não salva, amados, o que salva é Jesus. Ele é a verdade. E lá no 33 eles dizem assim, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Livres do que eles não estavam entendendo? Aí Jesus responde, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo mundo, todos que vivem naquelas obras da carne, são escravos do pecado. E se você não for livre dessas obras, não herdará o reino dos céus. Isso é muito sério. Isso é muito complexo. Nós precisamos de Jesus. Amados, hoje nós vamos tomar a ceia. Estamos dizendo, estamos aliançados contigo. Estamos contigo, Jesus. Estamos aguardando a sua volta, Jesus. Eu tomo a ceia como um memorial para não esquecer da tua palavra, para que eu ande na tua palavra e eu não desvie do caminho, porque eu estou te esperando. O Senhor vai nos levar para si. E ele diz, ele continua dizendo, amados, que todos aqueles que vivem na prática do pecado são escravos do pecado. E ele continua no 36. Portanto, se o Filho libertar, se o seu Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esquece que vocês são judeus. Esquece essa religião. Comece a praticar o bem. Eu vim ensinar não só com palavras, mas com atitudes. Jesus veio com atitudes. Ele veio ensinar como se ama, como se trata as pessoas, como se cuida de pessoas, como nós devemos agir segundo a vontade dele. Assim Jesus está falando aqui agora. E ele diz, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me porque em vocês não há lugar para a minha palavra, amados. Quando eu li esse versículo hoje, Jesus disse assim, vocês estão procurando me matar quando não dão lugar à minha palavra, amados. Eu vejo muitas pessoas que não querem aquele ensino da palavra de Deus e viram as costas para Jesus, estão matando Jesus em suas vidas, estão tirando Jesus, falam que são de Jesus, falam que querem Jesus, mas estão matando de fato não estão dando lugar.
Verdade. Às vezes a gente fala que aquelas pessoas lá fora que queimam crucifixo, que fazem aquelas badernas todas, esses já, claro, esses já mataram Jesus há muito tempo. Mas é aqueles que estão dentro das igrejas e não deixam a palavra de Deus entrar em suas vidas, o que estão fazendo? Por isso, amados, é tempo de reflexão, é tempo de mudança, e a palavra continua lhes dizendo. Eu lhes estou lá no 38 dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Aí complicou, amados. Aqui Jesus vai dizer, aí os homens lá, os judeus, dizem, nosso pai é Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Se vocês fossem que nem Abraão, o pai da fé, quando Deus falou com Abraão, Deus não ficou repetindo para Abraão nada, amados. Deus falou que faria dele uma descendência e era para ele sair daquela terra e ir para onde Deus o enviasse, e ele foi. Um homem de fé, acreditou na palavra, confiou naquela voz. E até hoje, tem os filhos de Abraão, amados, somos abençoados, que somos a descendência dele. E nós vamos ver, queridos, aquilo que é interessante. Olha como é interessante lá no versículo 40. Vocês estão procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Amados, eu nunca, talvez, vou ver um momento tão específico quanto esse. Olha que interessante. Vocês estão tentando me matar porque eu estou falando a verdade para vocês. Queridos, hoje, nos dias atuais, quando se fala a verdade, estão tentando matar aqueles que falam a verdade. Se você falar da família tradicional hoje, nós somos perseguidos por falar da família pai, mãe, filho, filhas. Nós somos massacrados porque falamos numa família tradicional. Quando nós falamos da verdade, tentam nos matar. É o que Jesus está falando. Vocês estão tentando me matar porque eu vim falar para vocês a verdade. Amados, isso nunca foi tão real quanto nos dias de hoje e vai ficar pior daqui para frente. Quanto mais nós tentarmos falar a palavra de Deus, as igrejas estão sendo perseguidas. Elas não podem abrir suas portas, porque tem perigo de contaminação. Mas a gente sabe que outras situações são piores e não se faz nada quanto a isso. Mas a igreja que traz paz, que traz união, que traz amor, que traz respeito, que traz uns ajudarem os outros. Quem que está ajudando hoje? Quantas igrejas pequeninas, igrejas grandes estão levantando doações de alimento, de roupa, de tudo que pode ajudar o seu semelhante. As igrejas estão fazendo. Mas por que na hora, né? A igreja faz isso. Mas por que na hora de defender a igreja, não defendem a igreja e tentam massacrar e fechar as portas da igreja? Por quê? Você nunca parou para pensar isso? Por que leis são feitas para desfazerem a lei de Deus? Leis humanas desfazendo as leis de Deus. Você nunca se questionou nisso? Pare para se questionar um pouco. Nós estamos vivendo um dos piores tempos, ainda vai piorar, mas um dos piores tempos da Terra. Então se prepara. Você não pode dançar a música conforme estão tocando. Você tem que ficar na presença do Senhor. É isso que nós precisamos fazer nesses tempos. Fazer a vontade de Deus. Importa fazer a vontade de Deus e não dos homens. Então, ficaremos firmes. E, amados, eu vou seguir aqui, amados. Eu queria falar mais, mas eu acho que já falei bem. Porque nós temos a ceia. No versículo 47, eu pulei bastante coisa aqui, amados. Ele diz assim: aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Presta atenção, queridos. Não é
eu sou de tal igreja, eu sou batizado, isso faz parte. Mas ele está dizendo que são de Deus os que ouvem a voz de Deus. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, quem não ouve, quem vai contra, quem faz leis, quem faz planos, quem vai contra Jesus, não são de Deus. Não adianta falar que são, não são. A Bíblia está dizendo. Aí vão falar que Jesus, ele não é judeu, que ele é samaritano, que ele não que ele está endemoniado, um monte de coisa, né? Por quê? Porque todas as vezes que você não consegue vencer com a palavra, com a verdade, você coloca defeito. Aí você coloca defeito para as pessoas, ou para se justificar que você está certo dos seus pensamentos, você põe defeito na pessoa que está falando a verdade. Aí se joga defeito e se inventa coisas que não são verdadeiras, que é a mentira, o pai da mentira, né? Faz isso. E aí, para colocar a pessoa em descrédito e também para mortificar a nossa consciência de dizer, não estou errado, errado está aquele lá que está me cobrando, que eu estou certo, ele que está errado, então eu não posso confiar. Nós precisamos entender isso, amados, para que nós possamos aprender a viver a vontade do Senhor, nosso Deus. E aí, amados, eu quero ler o versículo 58. Olha, onde nós viemos parar? Começamos no 19 e já estamos no 58. Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Olha, amados, Abraão foi lá em Gênesis, há milhares de anos, né? E Jesus diz: antes de Abraão nascer, eu sou. E aí eles pegaram pedras para matá-lo, porque não podia entender que aquele homem que estava falando com eles, como é que esse homem está falando que ele é antes de Abraão, se Abraão já morreu há tantos séculos, queridos? Jesus nos trouxe a parte espiritual. Na parte física ele ensinou como se deve agir em amor a Deus, em amor ao próximo. E ele veio ensinar a parte espiritual. Jesus não é desse mundo. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Amém. E ele veio te ensinar o amor, o respeito. Ele veio te ensinar a fazer as coisas que agradam a Deus. E eu quero encerrar essa palavra, amados, com o Salmo 34, versículos 4 até 9, diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Você está com temor? Busque ao Senhor, ele vai te livrar. Ele te livrará dos seus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Então não importa o dia e a hora que você está passando, se você olhar para ele, para Jesus, você vai ficar irradiante de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amados, você lembra que Jesus disse: se você permanece na palavra dele, você nunca está sozinho. Ele te responde: provem e vejam como o Senhor é bom. Amém. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia! Que palavra tremenda! Se nós entendemos que Jesus é o eu sou, que ele trouxe para nós um grande ensinamento e que nós precisamos entender esse salmo, que fala a mesma coisa que toda a Bíblia fala. Perdão, irmãos, minha garganta está ruim. Nós vamos ver, amados, o poder de Deus em qualquer tempo, em qualquer momento. Você pode levantar a tua cabeça e crer que ele não te deixa sozinho. Ah, perdi meu emprego. Ele vai abrir uma porta de emprego para você. Amém. Clame, busque, ele te responderá. Amém. Ah, estou passando por enfermidade. Clame, busque, ele vai te curar. Você tem que ter fé. Não seja como esses homens que só olhavam a parte física. Jesus estava mostrando a parte espiritual. Amém. Nós somos movidos por fé, de fé em fé, de glória em glória.
E você que está me ouvindo, ah, eu não sei se eu sirvo Jesus, eu não sei se eu já tenho Jesus. Eu falo para você, fala aí na sua casa, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego tudo que sou a Ti, eu reconheço que sou pecador, e você peça para que Ele te purifique, que Ele te perdoe e purifique dos seus pecados, faz uma aliança com Ele, para caminhar com Ele, para servi-lo, para amá-lo, para aprender a sua palavra. Vai demorar? Vai, porque a palavra de Deus ela é extensa, ela é maravilhosa, não é de um dia para o outro, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se empenhar, mas você vai ver que Deus nunca te deixará sozinho. Aleluias. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus entre com o seu Espírito, com o Espírito Santo, com seus anjos na sua casa, meu irmão, minha irmã, não tema, fica firme, saiba que você está na obra, você está caminhando a fazer tudo aquilo que tem que ser feito e está progredindo a cada dia. Não temas, o Senhor é contigo. Deus não chamou os sãos, Ele chamou os enfermos, Ele veio para os doentes, Ele está te curando, Ele está limpando a sua mente, Ele está tirando você da escravidão do pecado, seja do alcoolismo, seja da prostituição, seja da mente torpe, das palavras más. Não importa, você está nele, Ele está através da sua palavra, do seu Santo Espírito agindo dentro de você e mudando sua vida. O que você não pode é desistir, o que você não pode é voltar atrás e voltar para o mundo. E você que está no mundo, entre para o reino do Deus vivo, aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador. Deus os abençoe. Amém, queridos? Eu quero passar, amados, agora para o momento da ceia, esse momento tão ímpar. Esse momento que é para nós trazermos à nossa mente a aliança que nós temos com o Senhor. E a palavra do Senhor, amados, lá em 1 de Coríntios capítulo 11, Paulo vai descrever aquilo que ele não participou da Santa Ceia. Quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele instituiu com os 12, inclusive com Judas que o traiu. Eles iam comer a Páscoa, e naquele momento Jesus, ele institui a Santa Ceia do Senhor, porque no lugar do Cordeiro, amados, que eles comem na Páscoa, o judeu, Jesus colocou um pão. O pão representa a carne do Senhor Jesus Cristo. Esse pedacinho de pão, amados, é lógico que o judeu ele come sem fermento, porque o sem fermento, pão ázimos, né? Ázimos, eles são pão sem fermento. O fermento na Bíblia tem um símbolo, que é o símbolo do pecado. Então o pão sem fermento é a carne de Cristo. O pão com fermento, esse aqui tem fermento, amados. Não é pecado comer, tá? É só um símbolo. Mas eu estou te dizendo que o símbolo diz que o pão sem fermento é Jesus, porque ele não teve pecado. Amém. E que o seu sangue foi perfeito para nos perdoar e nos dar vida com ele. E é sobre isso que nós vamos fazer agora esse memorial. Eu quero ler para você entender, se eu conseguir enxergar, porque a gente chora. Mas cada ceia, queridos, é um momento tão ímpar. Cada ceia, ele é ímpar, ele é para ser vivido, não é para ser repetido como se fosse um mecanismo, não. Nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós estamos vivendo este momento, como aquele momento em que Jesus instituiu a ceia. Olha que interessante. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amados, ele falando, eu vou para a cruz por vocês, né? Façam isso em minha memória. Não se esqueça que eu morri em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, depois de comer o pão, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aqui ele está dizendo que nesse cálice que nós vamos tomar, amados, simboliza o sangue dele. Nós temos uma aliança de sangue com Jesus. É uma aliança de sangue. O sangue dele foi derramado para nos perdoar e nos fazer unir com Cristo, com Deus novamente, com Cristo, é claro. E ele diz que nós devemos fazer isso até que ele venha, amados. Ele está falando que um dia ele vai vir buscar a sua igreja. E nós precisamos crer em tudo isso. Portanto, lá no 27, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Então nós precisamos, amados, nos examinar. É um momento de lembrar o que Jesus fez, mas também é um momento de fazer uma análise da nossa vida. Sabe, a palavra falou aqui poderosamente hoje. Falou sobre obras da carne, que é ciúmes, ira, inveja, divisão, facção, né? E às vezes a sua casa está em pé de guerra. Às vezes vocês estão se degladiando um contra o outro, brigando, briga sem fim. Às vezes existe mentira dentro da sua casa. Você já não tem mais palavra de crédito porque você mente. Às vezes você coloca uma pessoa contra a outra. Às vezes tem filho colocando pais um contra o outro. Ou outras pessoas, faz divisão. Amados, é hora de pedir perdão. É hora de pedir perdão. E pedir para Cristo te ajudar. Para Jesus te livrar dessas atitudes pecaminosas. Quem faz isso não tem parte com ele no reino dele. Aqui nessa terra nós estamos crescendo de fé em fé e glória em glória. Então é hora de mudar. É hora de parar de maltratar as pessoas que estão contigo nessa vida. É hora de não pôr divisão entre pessoas. É hora de você unir e não separar as pessoas. É hora de ser fiel e não de ser infiel. O pai da mentira é o diabo. Para de mentir. Para com esses pecados. Jesus veio para te dar liberdade. Essa foi a palavra desta noite. Se você está preso, se você está cativo no diabo, na mentira do diabo, e você gosta de mentir, gosta de dividir, pôr intriga entre as pessoas, é ciumento, é invejoso, odeia, está na hora disso ser colocado um fim. Creia mesmo na palavra do Senhor, Ele é digno de confiança. Não foi isso que nós aprendemos aqui nessa noite? Peça perdão agora, nós vamos orar. Peça perdão dessas atitudes. O diabo te laçou, é essa força que ele tem na tua vida. Ele está te levando junto com ele para o inferno. Peça perdão. Juntos nós vamos orar. Peça perdão para abandonar as práticas desta mentira e começar a andar tendo frutos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Senhor, nós pedimos nesse momento perdão, Pai, por toda mentira que nós contamos. Quantas vezes nós sustentamos a mentira, nos perdoa. Quantas vezes nós cobiçamos, Pai, ou a casa do próximo, ou o carro do próximo, ou a mulher do próximo, nos perdoa. Quantas vezes, Senhor, nós colocamos intriga para separar pessoas, nos perdoa. Quantas vezes, Senhor, nós fomos lá e subtraímos alguma coisa do próximo, nos perdoe, Senhor. Oh, meu Deus, todas essas atitudes são horríveis a Ti, aos Teus olhos. Balança enganosa, pessoas que vendem, Pai, coisas dizendo que é
de uma forma e entregam outra. Perdoa pessoas, Pai, que enganam, pessoas que odeiam umas às outras. Perdoe, Senhor, mas nos livra desse laço, nos livra deste mal. Torna-nos hoje, Senhor, através desta ceia que nós vamos tomar, que o seu sangue venha nos purificar, que o seu sangue venha, Senhor, mudar a nossa mente, a nossa forma de agir. Muitos estão chorando porque não conseguem, Pai, dominar a sua carne, dominar os pecados, mas hoje nós oramos crendo que o Senhor vai perdoar e vai nos fortalecer para não mais fazer aquilo que é errado. Queremos praticar a tua palavra, Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, esses elementos. O pão que simboliza a tua carne, que foi transpassada, esmigalhada por nós, Senhor. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, na carne nós somos sarados. E pelo teu sangue, Senhor, que nós vamos tomar agora o suco da videira, que simboliza o teu sangue. Que o Senhor venha, Senhor, realmente. Nós queremos estar aliançados contigo verdadeiramente, para andarmos tão ligados a ti, Senhor, fazendo bem sobre esta terra, aguardando o seu chamado, a sua volta, o arrebatamento. E nós te agradecemos infinitamente, Senhor, pelo teu favor, pelo teu amor. Sim, Senhor, é assim, Pai, em nome de Jesus. Então, amados, pegue do seu pão e pode comer do pão para a glória de Deus. E pegue do seu cálice e tome em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor, amados, que nos amou primeiro, que nos amou em Cristo Jesus. Eu oro para que Deus, amados, abençoe sua casa, sua vida. Essa palavra eu tenho a certeza absoluta, amados, que o Senhor entregou ao meu coração. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu pedi para Deus me mostrar a palavra dele nesse dia. E Deus começou a falar sobre esse assunto e eu falei, será que é? Preciso de confirmação. E eu gosto, sabe, amados, eu aprendi no passado a pedir pelo menos 3 confirmações, né? Não é sempre que a gente age assim, mas de vez em quando. E hoje foi interessante porque por 3 vezes, amados, em 3 textos diferentes da Bíblia, da palavra de Deus, Deus falou comigo a mesma coisa. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho essa certeza. Então eu entreguei para vocês, não uma coisa do meu coração, mas algo que eu creio mesmo que veio do Senhor. Deus abençoe sua casa. Você vai vencer, querido. Você vai vencer, minha irmã. Você vai vencer o pecado. Você vai vencer. Tá entendendo? Não é porque você é forte, é porque Jesus é forte em você. Amém? Amém. Simplesmente deixe Ele agir. Que o amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Uma ótima semana. Deus os abençoe. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus.